At Warner Media, we believe in storytelling as a powerful vehicle for change, not only in the hearts and minds of our audiences around the world, but also in creating real change within and for our communities. I'm Dennis Williams, Senior Vice President of Corporate Social Responsibility here at Warner Media. My pronouns are he and him, and I identify proudly as a Black gay man and the father of an adorable 7-year-old. Throughout Pride Month, we've been celebrating the LGBTQ plus community and the progress we've made over the years. However, we must also recognize and focus on the work still to be done, particularly as it relates to tackling discrimination, stigma, and the lack of protections for trans communities across the US and around the world. Today, we turn our focus to Latin America, looking at both the specific challenges facing the trans community there and how activists, grassroots organizations, and storytellers are working to change the narrative and the reality for many trans people in society. The conversation moving forward will be conducted in Portuguese, and we will provide subtitles in English, Spanish, and Portuguese for your viewing experience. Now, please welcome our moderator, PJ Maya, Project Lead of Scripted Content Development for HBO Max. Thank you, Dennis. Olá, eu sou o PJ Maia e hoje eu vou conversar aqui com duas convidadas muito especiais sobre um tema muito necessário. Vou pedir para elas se apresentarem. Bom, meu nome é Márcia Rocha, eu sou advogada, integrante da Comissão da Diversidade Sexual da OAB, Seção São Paulo. Tenho um assento no Comitê de Direitos Sexuais da World Association for Sexual Health. Sou pós-graduada em Educação Sexual e sou coordenadora do projeto Transempregos, que ajuda pessoas trans a se inserir no mercado de trabalho. Olá, eu sou Alice Marconi, eu sou roteirista, atriz, cantora, compositora. Eu roteirizei a série Todos Nós, da HBO, e tenho uma carreira como cantora. Também sou a primeira mulher trans no sertanejo, né, um gênero musical muito popular aqui no Brasil. E tenho aí algumas músicas já lançadas. Muito bacana. Quais são os maiores desafios que a população trans enfrenta no seu dia a dia, tanto no Brasil quanto na América Latina? Olha, eu acho que o maior desafio que nós já enfrentamos foi a invisibilidade. Então, a grande invisibilidade que existia na sociedade para LGBT de modo geral, não se falava no assunto, não se pesquisava academicamente, o direito não se debruçava sobre essas questões. Então, nós simplesmente não éramos vistas pela sociedade. Então, eu acho que o preconceito, é óbvio, de modo geral, ele decorre também dessa falta de visão, falta de percepção. Até então, a única visão que se dava para pessoas trans era aquela pessoa em extrema vulnerabilidade, que estava na prostituição, que estava excluída da sociedade. Isso não era uma visibilidade boa. Na mídia, na imprensa, só se dá uma visibilidade para essas pessoas caricaturadas em comédias, em eventos de humor, etc. Isso é muito nocivo. Eu acho que a gente está num momento muito interessante da produção audiovisual, internacionalmente e no Brasil também, de começar a ter um interesse muito grande por essa temática, né, da diversidade sexual, da diversidade de gênero, e incluir pessoas trans. Mas a gente ainda vê muito trans fake, né? Que é quando atores ou atrizes cisgênero interpretam personagens trans, né, tirando não só a oportunidade de emprego de uma pessoa trans ser incluída no mercado de trabalho, mas também passando uma mensagem para a sociedade que por trás daquela travesti tem um homem, né, por trás daquela maquiagem, por trás daquela personagem existe um homem. As nossas identidades, elas não são personagens, né, elas não são farsas. E eu vou mais além, né? Eu acho que a gente vai ter uma inclusão real de pessoas LGBTQIA+, dentro do mercado de trabalho, quando elas estiverem em todas as cadeias da produção, não só na frente das câmeras, mas também atrás delas e, sobretudo, falando e construindo narrativas e produtos audiovisuais que não necessariamente podem ter a ver com ser LGBT ou com temas de diversidade, né? Eu vou começar um grupo de apoio
para mulheres trans travestis em situação de rua. A gente vai dar oficina, vai ter capacitação, encaminhamento para emprego. Graças ao esforço de todos nós, né, Tatá? É isso, baby. Uma pessoa acabou de assumir a sua identidade, né, como pessoa transgênera. Como que isso pode afetar o dia a dia dela negativamente? Os obstáculos que a transição impõe para o profissional. No meu caso, eu já era empresária, eu já era advogada. Então, eu já tinha uma formação, entrei no ativismo, faço parte da Comissão da Diversidade da Ordem dos Advogados. Então, eu tive ferramentas para lutar. Mas, para a grande maioria das pessoas, quando ela se assume, ela passa a não ter mais emprego, ela sofre com o olhar do outro. As pessoas olham para nós de uma forma diferente e passam a fechar as portas, né? Então é muito impactante, é muito difícil. Hoje as coisas estão aos poucos mudando, mas ainda é lento. As famílias também têm apoiado mais, ainda não é fácil, mas já existem famílias que apoiam. Hoje, praticamente em todas as grandes universidades tem pessoas trans estudando, né? Mas ainda é muito difícil. Compra uma cerveja pra gente. Uma cerveja, uma cachaça, uma ping não binária. Não tem graça isso. Ô Vini, esse negócio de pronome neutro é sério, tá? Você tem que se acostumar. Uma das coisas que chamou muita atenção do público em todos nós foi justamente o retrato dessa juventude não normativa, essa juventude queer, em clave que não era única e exclusivamente dramática, né? Como foi achar leveza, doçura e humor nessas relações para vocês na sala de roteiros? Acho que muitas das situações, né, e das cenas e das vivências ali na série são também vivências da sala de roteiro, né, dos roteiristas, dos roteiristas. E todo mundo, né, tinha ali uma história de vida, um lugar de fala, uma identidade de gênero, uma racialidade, uma orientação sexual muito diferente uma da outra, né? E tudo isso ajudou a gente a encontrar essa diversidade, né? Cada um trazia um pouquinho da sua história, aquele ouviu falar do amigo, e justamente a escolha de poder retratar, né, essas experiências de leveza, de comédia, de esperança, né? Tem muito a ver com a construção, né, de mundos possíveis, de imaginários possíveis, de mensagem de esperança, né? E de que a gente pode ser quem a gente é, sim. Vai ter dificuldade, mas os laços, as redes de afeto, o amor, ele pode vencer. De que forma você acha que a ficção pode aproximar as pessoas que não têm contato com esse universo, com o nosso universo LGBTQIAP+. Acho que antes de falar como a ficção pode aproximar as pessoas que não pertencem, né, à nossa comunidade LGBTQIA+, até nós, eu queria falar sobre o efeito que a ficção pode ter sobre nós, né, sobre a nossa comunidade. A ficção que muitas vezes não foi feita por pessoas da nossa comunidade, sobre a nossa comunidade, né, reiterando narrativas trágicas, narrativas de sofrimento, de violência, de morte. E isso dentro da nossa comunidade, me colocando como espectadora, né, ao assistir uma obra dessa, eu penso que, nossa, que horrível ser quem eu sou, né? Que impossibilidade de viver, né? E eu acho que o primeiro passo sim, se a gente vai denunciar a violência, ótimo, mas vamos também pensar em horizontes possíveis, né? De construção de afeto, de construção de oportunidades, de construção de vida, né? E a partir do momento que a gente vira essa chave, eu acho que a gente começa, né, a gerar mais possibilidade de existência para as pessoas que estão se vendo ali na tela, se sentindo representadas, né, e criando coragem de existir. Assim, eu acho que esse é o primeiro ponto. E aí, como eu acho que a ficção pode aproximar nossa comunidade, né, do resto do mundo? Eu acho que a partir do momento que a gente tem personagens LGBTQIA+,
cujos arcos dramáticos, cujos conflitos, cujas questões são universalizadas, né? A gente não foca tanto na transição da personagem trans. A gente vai focar, por exemplo, nos laços de afeto, nas amizades, nos relacionamentos amorosos, no aparecimento de um filho. Tudo isso ajuda, né, o público geral, né, não pertencente da nossa comunidade, a entender que nós somos humanos, que os nossos conflitos são os mesmos, né? Então, eu acho que ter uma virada dramatúrgica, né, e começar a construir personagens LGBTQIA+, cujo arco dramático não é só a exibição, né, a fetichização, a espetacularização das suas sexualidades ou das suas identidades de gênero, a gente começa a gerar empatia e esperança, né? O que nós podemos fazer, não só como companhia, mas como indivíduos, parte dessa companhia, para criar uma mudança duradoura e positiva? Nós precisamos deixar claro que a dor existe, que as dificuldades existem. É que só falar disso não mostra uma possibilidade, outras possibilidades, né? E nós sabemos que existem, tanto até nos Estados Unidos hoje tem deputada federal trans, né? Então tem que mostrar essas outras realidades também, mostrar uma pessoa trans trabalhando no seu dia a dia, lidando com a família, que tem família, minha filha mora comigo, pessoas trans podem ter família, podem trabalhar, podem ter uma vida, contribuir para a sociedade, como cientistas, como bons profissionais. Eu acho que ações possíveis envolvem muito a contratação de talentos trans, contratem pessoas LGBTQIA+, em todas as etapas da cadeia de produção de vocês. Entendam, né, que a diversidade ela é uma estratégia criativa muito importante. Vocês vão gerar produtos muito mais abrangentes, muito mais inovadores, e invistam também no desenvolvimento de talentos LGBTQIA+, né? A gente, infelizmente, vive uma exclusão muito grande dessa população da educação formal, né, do mercado de trabalho. Então, também entendam que muitas vezes vocês não vão encontrar esses talentos totalmente prontos. Mesmo no universo LGBTQI, as pessoas não binárias ainda não são muito bem compreendidas, mas é um processo. O que dá esperança para vocês quando a gente pensa em visibilidade e empregabilidade? Bom, eu vou falar primeiro do Transempregos. O que me dá friozinho na barriga é ter atingido 970 empresas parceiras, terem contratado 707 pessoas trans no ano passado, em 2020, com crise e pandemia. Nós conseguimos inserir 707 pessoas trans. Nós temos hoje 24.500 currículos, mais ou menos, no banco de dados. E isso vem crescendo dia a dia. A empresa é formada por pessoas. Essas pessoas vão perder o preconceito e vão levar isso para fora das empresas, para dentro de casa, para o bairro, para os amigos, e diminuir o preconceito da sociedade como um todo, que é isso que a gente precisa no fim das contas, né? Bom, eu diria que a minha esperança vem de ver, né, dentro da minha carreira, assim, projetos audiovisuais muito preocupados na inclusão, né, de pessoas LGBTQIA+, muito preocupados na horizontalidade e na inserção, que nem, por exemplo, vou usar o exemplo de Todos Nós, né? Eu acredito que Todos Nós seja a produção ficcional brasileira com o maior elenco trans na história do audiovisual. Então, a gente teve uma grande inclusão de talentos, não só na frente das câmeras, como atrás, né? A gente teve um formato de construção de equipes criativas, onde a gente tinha uma pessoa já mais inserida no mercado, formando dupla com uma pessoa LGBTQIA+, especificamente pessoas trans, né, que estavam em processo de aprendizado, de desenvolvimento de experiência. Então, eu acho que o exemplo de Todos Nós é, para mim, gerador de esperança, no sentido de que estou vendo cada vez mais as grandes empresas produtoras de conteúdo audiovisual preocupadas em ter, né, essa inclusão não só como no tema, né, das suas produções, mas também na empregabilidade e na forma de produzir esses conteúdos. Thank you, PJ, and our guest speakers. We're incredibly grateful to you for joining us today and for the work you all are doing.
And also a big thanks to all of our partners across Warner Media who helped make this conversation possible.